para a nossa igreja, para o nosso entendimento. A frase que eu carrego, e para mim é como se fosse a temática, o slogan da série Tudo Junto, é: descrentes unidos são mais poderosos do que crentes desunidos. Descrentes que estão juntos conseguem fazer mais coisas do que crentes quando não estão juntos. O diabo não tem medo de igreja grande, o diabo tem medo de igreja unida. É na união que Deus abençoa, é na união que Deus dá vida para sempre. Enquanto nós não nos mantermos unidos debaixo da visão que Deus colocou sobre essa igreja, nada irá nos parar. Eu quero mostrar para você o poder de estar junto, a recompensa que existe quando você está junto, o que Deus faz na tua vida quando você está junto. Se você gosta de escrever e tomar notas, o título dessa mensagem é: quem não é visto não é lembrado. Se você está junto, você será visto. E se você é visto, você será lembrado. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Eu vou ler na versão NVI aqui. Eu quero que você acompanhe comigo no seu texto, na sua Bíblia, enquanto você encontra Atos capítulo 1, versículo 21. No final do culto ainda falo algumas coisas, mas no próximo domingo todos sabem que nós teremos eleições em todo o Brasil. Eleições para vereadores, eleições para prefeito. Nós temos vários filtros para tomar decisões. Nós usamos o filtro das informações que nós lemos, que nós vemos. Nós entendemos histórico passado para determinar padrões futuros, pelo conhecimento, por andar com pessoas. Mas eu gosto sempre de elucidar e dizer isso: não deixe o filtro da fé de fora desta decisão. Existe um coro, e às vezes até por crentes: não podemos voltar pensando na fé, não é pensando em igreja, não é o que o pastor diz. O pastor ajuda você quando você vai fazer apresentação do filho, quando vai fazer funeral de alguém, quando vai orar porque você ganhou um carro, ganhou uma casa, quando você vai... Tem gente que procura: pastor André, eu vou comprar uma televisão, pastor, LED Full HD, OLED, KLED, QLED, o senhor conhece de tudo. As pessoas buscam no pastor opinião e sugestão para tudo. Aí tem pessoas que falam assim: não, o pastor não tem que dizer em quem deve votar ou sugerir em quem deve votar. Quer dizer que o pastor pode sugerir em tudo, em menos em algo que pode mudar o futuro de uma nação? Cuidado com vozes que dizem que o seu pastor não pode lhe ajudar, sugerindo e opinando. Pessoas que você pode considerar. Isso aqui não é uma fala de quem é de igreja, não. É fala do mundo. Tanto que, e aqui eu não quero entrar nesse mérito, mas se diz que é abuso de poder religioso se o pastor ficar falando de política. Ok, você já viu abuso de poder gremialista de clubes? Você já viu abuso de poder educacional de professores que estão na escola falando de pessoas? Você já viu abuso de poder nas pessoas que trabalham em agremiações de trabalhadores? Ninguém tem abuso de poder, só tem dentro da igreja. Devagarzinho vão amordaçando, devagarzinho vão fechando a boca, devagarzinho querem calar a igreja. Temos que respeitar leis, mas nem toda lei eu julgo ser uma lei que devemos entender qual é a dimensão daquilo que Deus constitui, deixa eu respeitar a lei, desde que a lei esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tem países que a lei não pode ler Bíblia dentro de colégio. Então eu não vou ler, pastor, porque se eu estiver lendo Bíblia dentro de colégio eu estou pecando. Você acredita que você peca ao ler uma Bíblia dentro do colégio? Nos Estados Unidos tem essa lei. Porque pessoas falaram: não pode opinar, pastor não pode falar, pastor não pode sugerir. E é isso que tem acontecido. Coloque o filtro da sua fé quando você for digitar o número na urna. Nós estamos no ano que a gente fala sal da terra e luz do mundo. Existem luzes que só brilham em locais, não através de oração, não através de capacitação, mas através de voto. O pastor Ribeiro, ele é brigadeiro da aeronáutica. Ele fala com generais.
Ele fala com ministros. Eu não chego lá. Ele conseguiu chegar lá através da capacitação e das portas abertas que Deus deu para ele. Existem médicos, advogados, professores que entram em locais que eu não entro. Eu não posso chegar e bater na porta de uma universidade, entrar e pregar e falar. Eu não posso, mas um professor que já tem aquele ofício consegue. Quando a gente fala de política, não é necessariamente a capacitação ou o preparo, é o voto. Nós colocamos pessoas sentadas naquelas cadeiras de governo e de casa de leis com o nosso voto. Na hora de votar, coloque a sua fé como um filtro para você tomar a sua decisão. Amém, igreja? Fé. Nós andamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós votamos pela fé. Por que não? Se eu faço tudo pela fé, só vou dizer que não, só voto que eu não vou fazer pela fé. Vou fazer apenas pela razão. Coloque a sua fé, os seus princípios. Coloque aquilo que a palavra de Deus diz e indica para você tomar a sua decisão. Para que nós possamos ter pessoas que representem o reino de Deus naquele local. Amém? Diga tudo junto. Atos capítulo 1, versículo 21 em diante diz assim, ó. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois eles oraram, dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Só resumindo o contexto desse evento que nós lemos aqui, Jesus morre, no 3º dia ressuscita, depois ele fica 40 dias aparecendo, fazendo aparições para pessoas e para multidões, e depois ele volta ao Pai. Esse texto, essa escolha de Matias, acontece no intervalo entre a subida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo no cenáculo. Mais ou menos 10 dias é o que compõe esse intervalo, e no meio desses 10 dias, da subida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo, Pedro fala, olha, nós temos uma vacância. Judas Iscariotes tirou a sua vida. Deus escolheu 12, nós temos apenas 11, e nós precisamos completar o time, o colégio apostólico. Então vamos criar um critério, vamos fazer uma peneira para entender quem é a pessoa, qual é o critério que nós vamos usar para determinar quem tem as qualidades necessárias para ser um apóstolo, um discípulo entre nós. Se a gente fosse fazer uma escolha nos dias de hoje, nós somos muito orientados aos dons. Eu não estou falando que é errado, mas fala a verdade. Se nós temos um time pastoral e alguém tem que viajar, alguém tem que se ausentar, alguém muda de cidade, o que nós procuramos? Tem alguém que prega bem? Tem alguém que ensina bem EBD? Tem alguém que sabe dirigir bem um culto? Talvez alguém que cante, que toque bem, alguém que sabe tirar oferta, alguém que saiba expulsar demônio, alguém que saiba aconselhar casais. Nós somos muito orientados por dons. Então hoje, quando nós escolhemos às vezes alguém para um cargo tão importante, eu estou falando aqui para escolher alguém entre os 12 discípulos e apóstolos, nós procuraríamos dons. Ele prega bem, ele canta bem, ele fala bem, ele é eloquente, é carismático. Eu acho que isso aqui é um bom candidato a estar nessa posição. Então quando eles vão fazer a eleição deles, fazem os critérios deles, Paulo fala assim, está aqui um critério, alguém que andou conosco, desde que Jesus foi batizado, até Jesus subir aos céus. Olha que interessante o critério dele. Sabe qual era o critério que Pedro e os apóstolos escolheram para um cargo importantíssimo? Alguém que está junto, alguém que está do nosso lado, alguém que nos acompanha, não é de agora não,
Não é oportunismo, viu que alguém morreu e eu fiquei sabendo que não tem ninguém, eu vou chegar perto deles porque agora é a minha oportunidade. Não, não, não. Quem é que está andando conosco? Quem é que acompanha o nosso ministério? Quem é que comeu sal com a gente? Que chorou com a gente? Que sorriu com a gente? Que pegou sol com a gente? Que pegou chuva com a gente? Esse é o critério que os apóstolos usam. Bem, se eles falam alguém que andou conosco no tempo de ministério terreno, mais ou menos 3 anos e meio, a gente vai dizer, bem, mas quem andou com Jesus em 3 anos e meio foram os 12. Mas se isso é um critério e tinham pessoas, é porque haviam muitos outros discípulos que andaram com Jesus por este período, mas não foram citados na Bíblia. Existem muitos anônimos que ficaram com Jesus, que sofreram com Jesus, que foram exortados por Jesus, que aprenderam com Jesus, que a Bíblia não faz questão de citar, mas Deus lembra deles. Veja, nesse critério, quem andou com a gente já eliminou, ficaram 2, José e Matias. Sortearam, Matias foi sorteado para preencher o desfalque que Judas Iscariotes tinha deixado no colégio apostólico, porque Deus nunca vai deixar de fazer o que Ele quer fazer por falta de gente. Eu vou repetir isso, Deus nunca deixa de fazer o que Ele quer fazer por falta de gente. Para todo Judas que sai, tem o Matias que se levanta, e isso aqui é um aprendizado para a gente, porque tem muita gente que fala, não me escolheu não, vou embora, eu não quero mais, eu vou largar, está aqui o cargo. Ei, se você for embora, Deus levanta alguém melhor do que você, para preencher o local e fazer aquilo que você deveria ter feito. Não saia não, porque Deus tem Matias. Não pense que você é o último Judas do pacote do biscoito. Deus sempre tem alguém que não é citado, que não é lembrado, que não é registrado, mas que está junto. Quer desistir? Desista, mas Deus tem pessoas que andam junto, que acompanham junto, que a gente pode contar. Matias vai ensinar para a gente sobre humildade. Fala a verdade. Porque Jesus, diz o texto da Bíblia, que depois, enfim, né, ele está com os seus discípulos, ele anda por 3 anos e meio, e lá em Marcos 3, ele desce, o texto da Bíblia vai falar que Jesus diz assim, e chamou para si aqueles que ele quis. Ou seja, depois de andar um pouco, ver as pessoas, sentir as pessoas, falou, está na hora de eu escolher o meu time titular, né, os meus pastores integrais e titulares aqui. Aí Jesus começa, Pedro, Bartolomeu, André, Felipe, Judas, Tiago 1, Tiago 2, Tadeu, Simão, e ele vai citando, e o pessoal vai levantando. Sabe quando você ia para o colégio e ia formar um time de futebol, aí fazia uma linha assim, aí eu chamando, aí você ia ficando por último, aí você olhava para cá, aí daqui a pouco acabava você, ninguém vai me chamar não. Matias estava no meio do povo, porque o critério era esse, alguém que esteve conosco, desde o dia que Jesus foi batizado, até o dia que Jesus entrou e subiu para os céus. Então provavelmente teve gente que foi escalada e escolhida por Jesus, que chegou depois de Matias. Teve gente que apareceu no meio das pregações, que veio depois de Matias, e Matias falou, rapaz, ele chegou depois e já foi escolhido, ele chegou depois e já recebeu resposta, ele chegou depois e já tem um cargo, ele chegou depois e já foi convidado, ele chegou depois e o pastor já deu oportunidade para ele. Você entende que quando nós celebramos a bênção que alguém recebeu, mesmo quando nós estávamos orando por essa bênção, Deus vai olhar para a gente e vai falar, eu gosto de corações assim, eu gosto de um coração que festeja quando o outro recebe aquilo que você deseja, porque isso é um sinal que está chegando perto de mim. Senhor, eu estou pedindo, ele chegou ontem e já recebeu, glória a Deus, Senhor, está perto de mim, Senhor, eu estou aqui há mais tempo, Deus, eu sei que tu lembrou dele, mas não esquece de mim. Matias tinha um coração grato, porque imagina, ele chamando e Matias esticando, ele não vai me lembrar não? Eu estou aqui, ele não vai olhar para mim não? Será que a gente está disposto a aplaudir, a se animar, a ficar feliz, quando pessoas são abençoadas com aquilo que a gente está orando? Quando Deus escolhe alguém que chegou depois da gente na igreja, sabe você que está esperando um namorado e a pessoa veio na sua frente, namorou, noivou, casou, teve 3 filhos e você ainda está chupando o dedo, falando, Senhor, quando é que eu vou estar desencalhado aqui? Começa a dar glória a Deus, já está chegando no teu caminho aí, meu irmão, já está chegando no teu caminho, começa a celebrar a bênção que Deus dá para as outras pessoas. Não me escolheu porque Ele não quer que Deus me use. Epa, a pergunta não é que se o teu pastor quer que Deus te use, às vezes é você que quer usar Deus. Fala a verdade.
O pastor não quer que Deus me use. Não, Ele quer. Mas é você às vezes que quer usar. Você quer que Deus te use? Fique junto. Esteja presente. Espere o tempo. Aguarde o processo. Porque Jesus, ele entrava nas aldeias, nos mercados. Jesus entrava nas casas, expulsava demônio e dava autoridade para todos os discípulos. Vocês têm autoridade. Entrem, expulsem demônios, curem enfermos, levantem aqueles que estão doentes. E quando ele outorgava esse poder, essa autoridade, os 12 recebiam e iam fazendo nas aldeias. Matias estava lá. Ele presenciou Pedro, ele presenciava João, ele presenciou Tiago. Ele via aquilo que Jesus fazia na vida dos outros. Ele não me chamou não, ele não me outorgou nada não, ele não me deu nenhum cargo, não me deu autoridade, não me deu nenhuma tarefa, mas eu vou junto. Vai que alguém precise beber água, vai que precisa carregar a pasta de Jesus, vai que alguém está com fome, vai que alguém precisa que eu pegue o lençol, vai que ele precisa que alguém segure aqui que ele vai orar, vai cair, vai que ele precise de alguém. Eu quero estar junto, está aqui o texto. Sabe, às vezes a gente entende que a velocidade é o que determina aquilo que Deus tem na nossa vida. Então a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Mas o tempo que Matias andou, veja, Matias viu todos os 12 discípulos entrando em barco e saindo de barco com Jesus. Matias nunca andou de barco com Jesus. Mesmo sendo um discípulo, ele nunca entrou e andou com o mestre no barco. Mas ele via todo mundo entrando. Ele via Jesus pregando para a multidão, multiplicando pão e peixe. Ele comia da multiplicação, mas aí Jesus falava: se vocês querem ter parte comigo, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Todo mundo ia embora e ele voltava só para os 12. E aquilo que ele falava em parábolas para a multidão, ele revelava para os 12. Matias estava no meio da multidão. O que Jesus está falando? Eu estou aqui com Jesus, eu estou andando com Jesus. O que será que eles estão conversando? O que será? O que eles vão fazer? Para onde é que eles vão no barco? Você entende isso? É você estar com Jesus, andar com Jesus, ir para o culto. Aí depois ele sai. Ai, que chato. O pastor convidou o pessoal para comer pizza e não me convidou. Eu vou embora, ele não gosta de mim. Matias estava no meio do povo e via Jesus andando com os 12. Entrava no barco com os 12 e ia embora com os 12. Aí quando você vê do outro lado, já estava a multidão novamente. Sabe o que ele fez? Já que Jesus não me convidou, não tem problema não. Eu vou nadando. Não, eu vou andar ao redor, eu vou dar o meu jeito, eu vou pagar para que uma canoa me leve do outro lado, mas eu quero estar onde Jesus está. Deus me chamou para estar presente. Não reclame não, crente. Quando às vezes você acha que o teu pastor não te dá oportunidade, o pastor não quer me usar. Pastor, é que Deus revelou para mim que Ele ia fazer uma grande obra na minha vida, sim. Quando nós, pregadores, pastores, falamos: Deus tem uma grande obra para a tua vida, essa grande obra é para Deus e não para ti. Você não entendeu o que eu falei não, né? Porque ele fala, Deus disse, o pastor falou, o irmão falou, Deus tem uma grande obra na minha vida. É uma grande obra para Deus. Porque às vezes ele fala assim, você vai ser usado no evangelismo, Deus vai te usar para curar, você tem uma grande obra, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Aí o cara vai, ele aluga o Martins Pereira, o Morumbi. Eu vou fazer uma grande cruzada, eu vou chamar meia dúzia de cantores famosos, vou arrastar gente, vou pegar a televisão, vou fazer mídia, vou encher o estádio e eu vou pregar uma cruzada de curas. Talvez isso seja grande para você, mas para Deus é pequeno. Às vezes, veja, aquilo que às vezes é grande para a gente é pequeno para Deus. E aquilo que é grande para Deus, para a gente pode parecer pequeno. Quando nós falamos, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, você imagina um Morumbi lotado. Aí Deus imagina você lá no Pio 12 orando de leito por leito, de pessoa por pessoa, de enfermo por enfermo. Não é a campanha no estádio que eu quero, é dentro do hospital, onde tem gente desesperada e enferma. Quando nós falamos que Deus tem uma grande obra para a tua vida, é uma grande obra para Deus. Talvez hoje você esteja falando, uau, o pastor André está pregando, que grande obra. Não, meu irmão, grande obra fez o pessoal que chegou 1 hora antes ensaiando, para essa luz estar ligada, a igreja está limpa, para estar as cadeiras alinhadas. Pessoas estavam aqui 3 horas antes do culto começar. Para Deus, talvez, essa obra é muito maior do que a obra que eu estou fazendo. Não é a obra visível que é grande, às vezes é obra invisível, aleluia. Matias não era visto pelos homens, não era citado na Bíblia, mas ele estava lá. Jesus multiplicava, ele estava lá.
Jesus andava, Ele estava lá. Jesus ensinava, Ele estava lá. Tem alguém entendendo essa palavra? Mas está demorando, pastor, fica tranquilo, Deus tem os processos dele. E às vezes o processo dele é para que você aguente mais peso, porque com glória tem peso, não é isso? A Bíblia vai falar que essa leve e momentânea tribulação causará em nós um eterno peso de glória. Tribulação tem peso e tempo. Tribulação é leve e momentânea. Essa leve e momentânea tribulação. E a glória, um eterno peso de glória. Glória é muito mais pesado do que tribulação. Então Deus usa uma tribulação para criar musculatura, porque quando vem a glória, se você não está preparado, a glória te esmaga. Pergunta, né, o Michael Jackson, rei do pop, quando ele era menino cantando com seu pai, batia de casa em show para ter almoço, cantava para almoçar e cantava para jantar, não tinha problema nenhum com droga, não tinha problema nenhum com identidade. Quando se tornou o rei do pop, glória, fama, sucesso, problema de identidade, problema de caráter, problema de autoestima, porque a glória é pesada e quem não tem estrutura é esmagado. Whitney Houston morreu de overdose, era cantora solista de coral da igreja. Qual foi o problema? A glória é pesada. Aproveita o tempo de tribulação, porque ele é leve e ele é momentâneo, mas ele cria musculatura, porque a glória de Deus será derramada na tua vida. Vou falar numa linguagem que aqui em São José a gente entende muito bem, a linguagem da aviação. Outro dia eu vi um avião gigante, eu nem sei o nome, eu acho que era da Força Aérea, assim, que ele deixava um rastro meio que de combustível no ar, assim mesmo. Você via que descia combustível na turbina. Eu falei, gigantão. Pastor, eu não sei qual é o nome, eu acho que é aquele que abre no bico, não sei o que é, mas grande. Fazia um barulho. Eu falei, rapaz, está passando muito esse avião aqui. Aí uma pessoa falou, sabe o que é? Aqui tem a pista da FAB, né? E ela é uma pista longa e é uma pista grossa. Então, uma pista longa e grossa aguenta avião grande. Então isso é um avião de carga. Dentro dele existe toneladas e toneladas de carga. Esse tipo de avião não pousa em qualquer pista. Se ele pousar em uma pista menor, ele esmaga e acaba e quebra a pista inteira de tanto peso que ele tem. Olha a revelação de Deus aí. Por que está demorando? Deus está criando espessura. Deus está te dando densidade. Deus está te dando profundidade. Por quê? Porque a bênção que Ele vai trazer é pesada, é grande. Você precisa ter uma pista que aguenta aquilo que Ele vai derramar na tua vida. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Quanto maior a pista, mais para baixo você crescer, mais preparado para receber glória pesada do céu. Aleluia! Você entende que Deus te coloca num processo para ver a tua espessura, para você entender os tempos das coisas. Porque se a gente for abrir a Bíblia e perguntar, o que Matias fez, pastor? Na Bíblia não cita ele expulsando o demônio, ele pregando uma mensagem, não cita ele fazendo uma grande cura, não cita que ele foi pastor presidente, não mostra grandes feitos. Então seja feliz com quem Deus te chamou para ser. Quem nasceu para ser Matias, não tem que desejar ser Pedro. Tem muita gente querendo ser Pedro. Se Deus quisesse que você fosse Pedro, Ele teria feito você Pedro. Então para de olhar para o lado e começa a olhar para dentro. Se Deus queria que você fosse pastora Nayane, Ele teria feito você também uma Nayane. Aí a gente teria duas Nayanes, aí o mundo não comporta duas Nayanes, só uma já basta. Fale para a pessoa do seu lado assim. Fala assim para a pessoa do seu lado. Você nasceu para ser você. Porque se você não fosse você, quem você seria? Frase da Dilma, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que quando a trombeta tocar, fomos recolhidos para o céu, você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, por que você não foi igual a Billy Graham? Você acha que Deus vai olhar para você e falar, por que você não foi igual a Benny Hinn, Reinhard Bonnke, David Young Cho, Pastor Ribeiro, Pastor Rodolfo, por que você acha que Deus vai olhar para mim e falar, André, por que você não foi igual o Pastor João?
Não, ele vai falar: André, por que tu não foi tu? Eu te dei dons, eu dei para você uma personalidade, eu dei para você características, e eu esperava que você usasse aquilo que eu coloquei na sua mão. Eu te fiz Matias. Por que você desejava ser Pedro? Eu te fiz do jeito que você é. Jesus corrige Pedro quando Pedro questiona algo parecido com isso. Tem um texto que Jesus fala assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas, porque olha, hoje você está novo, você vai para onde você quer, mas depois você vai ficar velho, idoso, e aí outras pessoas terão que te levar. Aí ele ficou sabendo do fim dele. Aí ele perguntou: e João? Como é que vai ser com João? Qual foi a resposta de Jesus? Toma conta da tua vida, rapaz. Está aqui o texto. Ele não falou assim não, mas o texto falou assim: o que te importa quanto a ti? Siga-me. Para de ficar olhando e fuçando a vida dos outros, e cuida daquilo que eu coloquei na tua vida. Para de querer olhar para o chamado do outro, quando você tem um chamado, tem um povo, tem um desígnio que eu te dei. Comece a olhar para aquilo que Deus colocou na tua vida, e para de se comparar. Matias, Deus te fez assim, não deseje ser Pedro. Meu Deus do céu. O nome de Matias aparece 2 vezes. O nome de Pedro aparece mais que 200. Você entende? Mas cada um tem a sua história. Cada um tem a sua importância no reino. Na igreja é um pouco assim também. Deus às vezes nos chama para fazer algo que ninguém quer fazer. Tem gente que fala: ninguém me chama para fazer nada, o pastor não me usa. Aí um dia o pastor fala: olha, nós temos uma dificuldade nessa área, nós temos uma problemática nesse cargo, você pode cumprir esta função? Eu vou, pastor. Aí daqui a pouco você fala: já sei porque o pastor me colocou aqui, porque ninguém aceitou estar aqui, ninguém queria fazer isso aqui, ele me colocou. Dá glória a Deus. Você entende? Deus te fez para fazer aquilo. Se ninguém quer fazer e você está fazendo, é porque Deus te fez para fazer isso. Você é um Davi. Um exército inteiro está parado ouvindo um gigante rugindo: dê-me alguém para enfrentar. Ninguém vai enfrentar esse cara não? Não, sabe por quê? Porque Deus levantou Davi para enfrentar ele. E quando Deus levanta uma pessoa, todo mundo fica de stand-by até ele chegar no campo de batalha. Quando ele chega, ninguém vai enfrentar, não, eu vou enfrentar. Então você tem que entender que a agenda de Deus é diferente da sua. Para Davi a agenda era levar lanche, para Deus: vai matar gigante. Para Davi eu vou fazer mais uma coisa corriqueira, cotidiana do dia a dia. E para Deus: você vai viver uma das maiores exaltações da sua vida no seu dia a dia. Quem está junto recebe promessa, quem está junto recebe tarefa, quem está junto recebe exaltação. Porque você entende que Matias estava com Jesus quando Jesus exortou o povo: vocês só querem comida, só querem bebida, vocês acham que eu sou drive-thru? Coma da minha carne, beba do meu sangue. Foi todo mundo embora. Aquela palavra atingiu Matias. Aquela palavra foi de contra com Matias. Ele recebeu uma palavra dura. Mas ele abandonou Jesus? Mas ele foi embora? Para de ser crente florzinha de Jesus. Só porque o pastor foi um pouco rude, só porque o pastor foi duro, eu vou embora para outra igreja. O pastor falou mal comigo. Meu irmão, permanece, porque só é exaltado quem aprende a ser exortado. Ele primeiro é exortado, mesmo sem ter cargo, mesmo sem ter posição, mas ele permaneceu, e depois a exaltação de Deus alcançou Matias. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer uma grande obra para Deus, e às vezes a gente não sabe que obra é essa. E eu vou falar para você como pastor, é um alento. E aqui eu estou falando para pastores, não é um alento para a gente. Tem um dia que está chuvoso, está frio, você fala: meio de semana, não vai dar ninguém no culto. Hoje vai ser aquele dia ruim no culto. Aí quando você chega, você sabe que pode contar com aquelas famílias. Aí quando você chega, o irmão já está na porta, a irmã já está sentada na mesma cadeira que ela sempre senta, o irmão do som já está lá, e você chega lá. Gente, eu vou falar uma coisa: é um alento para qualquer líder ver os Matias que existem na igreja. É aquele que pode fazer chuva, pode fazer sol, pode dar trovoada, pode dar ventania. Ele está no culto presente. Glória a Deus pelos Matias. Matias, você é importante para a obra. Nem só de Pedro é feita uma igreja, mas de Matias também. É tão bom, acalentador, traz tanta segurança para nós pastores,
chegar num culto como esse e olhar os irmãos que estão em todos os cultos, sentados nos mesmos lugares, olhando. Isso me dá uma alegria tão grande. Quando eu estou aqui e eu olho para cá, eu sei que aquele pastor vai estar lá, aquele irmão vai estar lá. Eu sei que tem aquela irmã que dá glória a Deus, aleluia. Ela vai estar lá para ajudar o pregador quando o pregador está ruim, quando ele está rouco, quando ele está cansado, quando ele chama, né, Jesus de Josias, de Genésio. Matias, vocês são importantes para a obra. Como, pastor? Ele canta? Não. Ele louva bem? Não. Ele é um grande pregador? Não. O que ele faz? É uma pessoa presente. É uma pessoa que auxilia, uma pessoa que fala, pastor, estamos juntos. Eu não sou bom em muitas coisas, mas se precisar eu estou lá, se faltar eu estou lá. Se não tiver na portaria eu vou, se não tiver no estacionamento eu vou. Se não tiver quem faça, eu faço, pastor. Conta comigo para qualquer coisa. É desse tipo de gente que a igreja está precisando. Sabe por que Deus faz poucos Pedros? Porque já tem muito Pedro. Está na hora de aparecer mais Matias. Você entende? Veja. Na parábola do talento, o Senhor dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que tem 5 multiplica 10. O que tem 2 multiplica 4. O que tem 1 enterra, com medo de perder, porque ele tem pouco talento, só tem 1 talento. E se der errado? E se não for? Então eu vou jogar seguro, eu vou enterrar, não vou gastar, não vou usar, vou deixar intacto aqui, para eu não perder. É muito fácil a gente escolher na igreja gente que tem 5 talentos, porque quem tem 5 talentos é visível. O cara canta bem, o cara toca bem, o cara dirige o culto bem, o cara prega bem. Sabe aquele que tu olha assim e fala, rapaz, o cara é bom para tudo. Esse cara chega em qualquer igreja, ele se destaca, ele chega em uma posição de liderança, para ele é fácil as coisas, é tudo muito natural. 5 talentos a gente sabe quem é porque é visível. 2 talentos também tem, não é tão bom, não é tão talentoso, não tem dons tão aflorados, mas prega bem, mas tem uma boa palavra, mas tem um bom ensino de escola bíblica dominical. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos o exército de 1 talento. Sabe por quê? A igreja no Brasil, que daqui a pouco se torna, a maioria, não fez uma revolução nesse país ainda? Porque a maioria dos crentes tem 1 talento. E quem tem 1 talento tem medo de perder. Quem tem 5 talentos está exposto. E quem tem 1 talento está escondido. Só que nós não vamos conseguir fazer a revolução na igreja no Brasil com um exército de 5 talentos e nem de 2, porque eles são poucos. Está na hora do exército de 1 talento se levantar. Está na hora do exército de 1 talento se manifestar. E falar, Senhor, eis-me aqui. Talvez ele não seja o melhor, talvez ele não seja um grande, talvez ele não seja renomado, mas pode contar com a minha presença para o que der e para o que vier. Pode vir tempestade. Se me convidarem para pizza, eu vou. E se não convidarem, não tem problema. Domingo que vem eu estou aqui com cara boa. Não fico fazendo cara de mal porque não me convido não. Por quê? Porque eu não estou pelo presente, eu estou pela presença. Sabe aquelas pessoas que tu vem? Vem para cá. E a gente oferece cargo, aí ele vem. Aí trabalha e faz, aí você tem que tirar o cargo. Ele vai embora da igreja. Não está na igreja por Jesus, está pelo cargo. Pessoas que vêm pelos presentes e não pela presença. Não é Matias. Matias está falando, eu não estou nem aí para cargo. Eu estou seguindo Jesus desde que ele foi batizado. Eu já andei com Jesus, já sofri com Jesus. Já vi Jesus sendo perseguido. Já vi Jesus correndo. Já vi Jesus me exortando, brigando, falando comigo. Eu estou aqui porque eu quero estar perto de Jesus. Aleluia. Sabe aqui o pessoal do louvor para tocar bem baixinho, por favor. Fazer uma pesquisa aqui. Qual personagem da Bíblia você gostaria de ser? Responda para você mesmo, na sua cabeça. Posso adivinhar? Os homens devem ter falado Davi, Moisés, falaram Josué, falaram Sansão, alguns. As mulheres, Esther, Débora, Sara, né? Rebeca. Ninguém responde Matias. Na fila para ser Matias, não tem ninguém. Porque nós geralmente ligamos as pessoas aos feitos. A gente quer ser Moisés, a gente quer ser Sansão, a gente quer ser Josué, a gente quer ser Davi, porque aqui tem gente que quer matar leão e urso.
a gente quer derrubar gigante, a gente quer derrubar muralha, a gente quer abrir mar vermelho. Ninguém quer estar por estar. Nós ligamos muito as pessoas aos seus feitos. Quantos votos Matias teria nessa minha pesquisa de hoje? Nenhum. Porque a Bíblia não fala, não cita, não registra nada que ele tenha feito. A fila para ser Matias está vazia, mas é de Matias que a igreja de hoje precisa. A igreja já tem muito Moisés, Davi, muito Josué. Eu não estou falando que não é para ter, é para ter. Mas Matias, qual é, pastor, o maior feito de Matias? Ele estava junto. É fantástico isso. Eu paro para falar, como é que pode, né? Não era qualquer cargo não, gente, um dos 12. O critério deles não era baseado em dons, não era baseado em conta bancária, não era baseado em sobrenome, em indicação, em família influente, em carisma. Quem estava junto? Judas deixou a posição, perdeu o lugar, e Matias entrou no lugar de Judas pelo simples fato que ele estava junto. Lembra que eu falei no início? Não subestime o poder de estar junto. Não subestime o poder da presença num culto no meio da semana. A tua frequência naquele culto corriqueiro, não, ninguém vai notar minha presença. Opa! Às vezes é no dia que a gente falta, que Deus fala para o pastor, dá uma oportunidade para alguém na igreja, aí ele vai olhar, cadê? Não está lá. Quem não é visto não é lembrado. Matias estava lá. Eu estou pregando aqui para Matias. Existe uma bênção na tua presença. Existe uma recompensa na tua presença. Existe uma exaltação na tua presença. Então, rejeita às vezes essa mentalidade de vítima que às vezes ataca a igreja. Não me chamou, não me quer, não lembra de mim, não me inclui. Faz um V, gente. Não é V de vítima não, V de vitória. V de vencedor. Esteja junto. Matias nunca entrou no barco com Jesus, gente. Para de reclamar se alguém não te convida. Só esteja presente. Se for necessário, atravessa nadando, atravessa andando ao redor. Faz um esforço maior para estar presente, mas esteja presente. Matias nunca participou de uma santa ceia sentado com Jesus. Era Jesus e os 12 e os seus discípulos. Ele partia o pão com os 12. Mas ele era aquele que estava na porta. Aí, se precisar de alguma coisa, só bater, só me chamar, tá bom? Se precisar, eu estou aqui para qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa, levanta a mão, tá bom? Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, se você espirrar, saúde por antecedência já. Se você for espirrar, saúde, era Matias. Estou aqui. Se precisar, conta comigo, pastor. Estamos juntos, pastor. Estou na área, pastor. Você entende isso? Você não é vítima, não. Para dessa autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, não tem nem. Não. Deus está te vendo, Matias. Deus está vendo a tua presença, a tua frequência. Você sentado, vindo para o culto, dando glória a Deus, você é um alento para o ministério, para a igreja, para o teu pastor e para Pedro. Você não é vítima, você não nasceu para murmurar. Ele era exortado por Jesus, mas não entrava no barco com Jesus. Jesus, quando descia a cajadada, ele estava no meio da multidão, mas na hora de partir o pão, ele não estava com os discípulos e com Jesus. E sabe, Jesus nunca prometeu nada para esse camarada, porque tem gente que vem por promessa. Jesus nunca chegou e falou, eis que te digo, se ficares, recebereis. Não, isso é o que nós fazemos às vezes. Chega aqui e vem junto, porque eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para você. Olha, eu vejo um grande futuro para você. É mesmo, para o meu pastor está lembrando, tem um grande futuro. A gente tem essa tendência, né, de prometer para motivar. Jesus não prometeu, porque Ele não quer que a motivação seja algo, mas seja alguém. Quer estar comigo? Esteja comigo. Eu não vou te prometer nada não. Quer andar comigo? Anda comigo. Quer andar? Pelo contrário, Jesus às vezes ele desmotivava, desestimulava. Ei, quer vir após mim? Pega a tua cruz. Nega-se a si mesmo e me siga.
Muito diferente às vezes do que nós fazemos no dia de hoje, né? Hoje nós prometemos, né? Coisas maravilhosas, vamos que vai bombar. Eu tenho um grande projeto para você, Jesus. Quer me seguir mesmo? Quer ser pastor junto comigo? Quer pastorear aqui na sede? Quer vir comigo? Meu irmão, então nega tudo que tu tem, pega a tua cruz e te vira. Pastor, e aí? O que você fala? Tu sei não, só vem. Jesus nunca prometeu nada para esse rapaz. E mesmo assim ele recebeu uma bênção. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu já falei várias vezes. Quem fica recebe bênção. Porque a nossa agenda não é a agenda de Deus. Talvez você veio hoje para esse culto achando que era mais um culto. Mas eu vou com a minha mãe, meu pai me convidaram, meu irmão, meu amigo da igreja convidou. Talvez na sua agenda era só uma visita e um convite qualquer. Não. Hoje Deus te trouxe, te convidou aqui, porque Ele vai transformar a tua vida. Hoje existe uma decisão que pode mudar a tua história. Eles olharam aqui, já pensou, olharam, vamos escolher alguém, vamos jogar, quem é que está aqui? Matias estava lá. Tem que estar junto, tem que estar presente, tem que estar andando, tem que comparecer. Matias foi discípulo porque ele estava presente e não porque ele queria um presente. Qual é a recompensa, pastor? Pode subir aqui, louvor. Quero louvar um pouco hoje. Qual é a recompensa, pastor, de Matias? Veja, eu não estou dizendo que é isso que Deus está te prometendo, mas quando eu vejo na Bíblia, ninguém prometeu nada para Matias. Ele recebeu porque ele estava presente. Matias jogaram até a sorte. E ele falou, Deus, nos ajuda, está aqui, fizemos o critério, chegou nesses dois, nós vamos lançar a sorte, quem for, nós entenderemos que é o teu Espírito, é tu nos direcionando, e caiu a sorte sobre Matias. Matias veio a ser discípulo depois de Jesus subir aos céus. Ele nem assentou à mesa com Jesus fisicamente, porque você entende que Atos é um boom da igreja, mas é quando eles começaram a ser perseguidos para serem mortos. Então, no melhor momento, às vezes, ele não estava presente. Quando foi um momento de má dureza, de má loucura, aí ele entrou no game. Mas tem recompensa, Matias. Qual é a recompensa? Aqui no texto. Coloca para mim na tela Apocalipse, capítulo 21, versículo 13, para eu terminar essa ministração. Simples. Me veio isso em mente, tudo junto. Existe uma recompensa para quem está junto. Que recompensa é essa? Olha o que o texto diz, coloca para mim. Apocalipse 21, capítulo 13. João, ele é arrebatado, ele tem uma visão do céu, da Nova Jerusalém. Ele sai descrevendo as ruas, as árvores, o mar, as moradas. E aí, no meio dessa descrição, ele mostra a fachada da Nova Jerusalém, a entrada dos céus. E a descrição que ele dá em Apocalipse 21 é: assim havia 3 portas no oriente, 3 portas no norte, 3 portas no sul e 3 portas no ocidente. 3, 12. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, 12 colunas, e nelas estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 colunas, 12 portas. Um representa cada discípulo. Imagina às vezes, não sei como foi a construção do céu, e aqui é André falando, mas é Deus falando, vai lá anjo, vai lá, pega o tijolo espiritual, constrói a cidade, constrói os pórticos, constrói os fundamentos, constrói as colunas, construiu, tá pronto, tá bom. Agora esculpe o nome, eu vou te dar 12 nomes, são os apóstolos do Cordeiro, do meu filho. Eu vou escrever o nome deles aí, ó, em cada uma dessas colunas. Aí coloca aí, escreve aí João, escreve aí Bartolomeu, escreve aí Tiago, escreve aí Pedro, escreve aí Simão, escreve aí. Quando chegou, Senhor, tem 11, qual é o 12? É Judas Iscariotes? Não. Quando a igreja chegar no céu e entrar na Nova Jerusalém, vai ter um pórtico, vai ter um fundamento, vai ter uma coluna escrito assim, ó, Matias. O que Matias fez para que o nome dele tivesse esculpido no muro do céu e da Nova Jerusalém?
Ele estava presente. Você pode ficar de pé comigo, glorificando. Meu irmão, não subestime o poder da presença. Vamos louvar aquilo. Não subestime o poder de estar junto. Não subestime o poder de estar num culto como esse. Não subestime um convite, pastor. Olha, não tem ninguém, vai lá cantar, um dia vai louvar, mas não pode. Vai lá, quem sabe é naquele dia, quem sabe é naquela hora, na presença que Deus vai usar o teu pastor, um anjo do céu, alguém para falar: chegou a hora da tua exaltação, chegou agora a hora de você ser escolhido, chegou a hora de você ser visível, mas você precisa estar presente.